Salve galeras, beleza? Tamo junto mais uma vez aqui no nosso curso de Física, olha só que legal. E eu queria trocar uma ideia com você hoje sobre o tema ondas, beleza? Então olha só que legal, hein? Vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, eu queria que você observasse que a gente costuma definir muito nas aulas de Física o que é um meio. Meio é um lugar, vácuo é um meio, vidro é um meio, ar é um meio, corda é um meio. A cada ponto de um meio, nós podemos associar várias propriedades físicas, beleza? Então, em um ponto de um meio, eu posso associar grandezas físicas como temperatura, densidade, posição, potencial elétrico e várias outras grandezas. A partir do momento que você provoca a alteração de uma dessas grandezas, a gente vai dizer então que nós fizemos uma perturbação, beleza? Então vamos lá, a gente costuma definir a partir disso o que é uma onda. Onda é toda perturbação que se propaga por um meio. Por exemplo, imagina a seguinte situação, olha essa animação que eu estou colocando aqui do seu lado. Imagina que você tem uma torneira e essa torneira ela está gotejando em uma superfície já com água, por exemplo, em uma bacia que já contém água. Legal? Você vai observar que essas gotinhas, ao caírem no meio água, provocam uma perturbação em um ponto do meio. O ponto onde eu tenho as gotinhas de água caindo, certo? Você está observando na animação que essa perturbação está se propagando pelo meio água? Por isso, então, nós vamos dizer que esse é um exemplo de onda. Onda, toda perturbação que se propaga por um meio. Agora, tem uma propriedade muito incrível para toda e qualquer onda, beleza? Dá uma olhadinha nessa outra animação. Nessa segunda animação, eu coloquei para você, uma espécie de corda, tá vendo? Tá vendo esses pontinhos vermelhinhos na corda? Legal? Agora, observa que tem outros pontinhos em verde em destaque nessa corda. Beleza? Percebeu tudo isso? Pois é, agora eu quero que você visualize o seguinte. Eu vou produzir perturbações nessa corda. Você conseguiu perceber que os pontos da corda só estão oscilando para cima e para baixo? Você está observando que eu perturbei a corda e essa perturbação está se propagando. Esse efeito de movimentação é a propagação. Você está conseguindo observar que a onda passa, a propagação acontece, mas não ocorre transmissão da matéria? Por exemplo, os pontinhos em verde nessa corda não se movimentam junto com a onda. Eles apenas oscilam para cima e para baixo, mas eles não acompanham a onda. Isso é uma das mais importantes características de toda e qualquer onda. Toda onda transporta energia sem transportar matéria. Beleza? Isso é muito legal. Bom, galera, a gente também, precisa saber classificar as ondas. Classificar significa agrupar as ondas em famílias que tenham mesmas características, Então, por exemplo, a gente pode citar que as ondas elas são ondas do tipo, a gente pode classificar, de acordo com vários critérios. O primeiro critério que a gente classifica as ondas é para dizer sobre a natureza dela. Eu posso ter ondas que são, por exemplo, ondas mecânicas, como o caso de uma onda na corda, que é uma onda que necessita de um meio material para se propagar. Eu posso ter também uma onda do tipo eletromagnética. Por exemplo, é o que acontece com as ondas de rádio. Aí na minha animação, eu estou tentando representar para você uma carga elétrica dentro de uma antena. Essa carga elétrica, ela vibra, ela oscila dentro da antena e ela perturba em volta dela o campo elétrico e o campo magnético ao mesmo tempo. Na minha figura aí, a gente está expressando o campo elétrico gerado pela oscilação dessa carga, Um campo elétrico variável. Além do campo elétrico, ela também faz um campo magnético variável.
a oscilação desses dois campos gera o que nós chamamos de onda eletromagnética. Então, uma onda eletromagnética, ela tem a capacidade de se propagar, inclusive, no vácuo, tá bom? O que não acontece com as ondas mecânicas. As ondas mecânicas, né, são aquelas que necessitam de meio material para se propagar. Onda eletromagnética é aquela que se propaga, inclusive, no vácuo, tá bom? Além disso tudo, nós podemos também classificar as ondas como sendo, de acordo com o número de direção de propagação. Ela pode ser classificada como unidimensional, né? De novo, nosso exemplo da onda na corda é um exemplo de uma onda unidimensional. Reparem que ela se propaga em uma única direção apenas. Além da onda ser unidimensional, né, a gente pode classificar também como bidimensional. É o caso, imagina que eu estou vendo a parte superior, né, de uma piscina onde está gotejando água. Eu vejo, né, desse ponto de vista da parte superior, eu vejo as gotinhas de água produzindo ondas circulares. Então, eu acabo visualizando, né, um exemplo de onda do tipo bidimensional. A onda também pode ser tridimensional, que é aquela que se propaga em 3 direções. Legal? Como é o caso do som, como é o caso da luz, ele se propaga em todas as direções que a gente pode perceber. Isso nós chamamos de onda do tipo tridimensional. Beleza? E por último, uma outra forma de classificar é o que a gente chama de longitudinal e transversal. Por definição, uma onda longitudinal é aquela que se propaga na mesma direção a daqui o meio está vibrando, que é o que acontece com a onda que está aí embaixo, na parte inferior do vídeo, tá bom? Essa ondinha é um exemplo de onda longitudinal. Repara que a perturbação está se propagando na mesma direção da vibração do meio, dessa corda elástica que está aí. A onda da parte de cima, da parte superior, é um exemplo de transversal. A onda ela se propaga na direção perpendicular, ela está se propagando na horizontal, e o meio está vibrando, está oscilando, está perturbado na vertical, né? Então a perturbação é 90 graus comparada à propagação da onda. Então esse é um exemplo de onda do tipo transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Uma onda, por exemplo, produzida em uma corda, do jeito como está descrito aí, na parte superior do seu vídeo, é um exemplo também de onda transversal, tá bom? O som seria um exemplo de onda longitudinal. Existem casos em que o som é uma onda mista, né? Mista quer dizer a mistura de transversal e longitudinal, que é quando o som se propaga em meios sólidos. Imagina então que o som está se propagando em uma barra de metal. Então eu vou dizer que nesse meio, nessa barra de metal, o som é uma onda mista. Então, tradicionalmente, o som no ar é uma onda longitudinal, mas o som em meios sólidos, por exemplo, representam ondas mistas. Ok? Esses são os critérios de classificação. Galera, então para a gente ilustrar essa proposta sobre classificação de ondas, me acompanha na resolução de um exercício. Vou soltar ali na tela, pausa o vídeo, leia o exercício e vem junto comigo. Vamos lá! O texto está pedindo para que a gente encontre a alternativa que traz as ondas que são, respectivamente, unidimensional, bidimensional e tridimensional. E aí eu queria que você lembrasse, onda unidimensional, ondinha que se propaga em uma única direção, ok? Então, por exemplo, onda na corda. Onda bidimensional é aquela que se propaga em 2 direções, né? Com um certo respaldo, a gente pode pensar nas ondas na superfície de um lago. Superfície, então eu vou visualizar como uma onda superficial, superfície, 2 dimensões, 2 direções, então é bidimensional. E onda sonora, ela é tridimensional, né? Quando eu falo, mesmo que eu não esteja com a boca voltada na sua direção, você consegue ouvir o som da minha voz. Por quê? Porque o som é um ente tridimensional, né? Se propaga para frente e para trás, para cima e para baixo e também para os lados. Então o som
é algo tridimensional, assim como a luz, assim como toda outra onda eletromagnética, por exemplo, tá bom? Então, não é que o som seja eletromagnético, ok? Mas fiz a comparação com a luz e com todas as outras ondas eletromagnéticas que são tridimensionais. Melhor resposta, então, dessa questão está na letra A. Resposta: unidimensional, onda na corda, só se propaga em uma única direção. Onda na superfície de um lago, exemplo de onda bidimensional, duas direções. Onda sonora, exemplo de onda tridimensional. Beleza?